Deus traz a paz para Gideão, traz o calento para o coração de Gideão. Gideão constrói um altar e chama de Senhor é a paz. Aleluia. Essa paz está aqui nessa noite, ela quer ser transmitida ao teu coração. Vamos louvar ao Senhor de novo, vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos louvar esse louvor, mas vamos louvar com o coração. Que esta vida realmente esteja em nós, aleluia. Que esta verdadeira paz, esse verdadeiro amor habite em nossos corações, aleluia. Oh, bendito és tu, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, aleluia. Minha gratidão. Agradeço ao Senhor. A ti, Senhor, entrego o meu viver, pois tu és digno, santo. Pois tu és digno, oh, bendito és, Senhor, bendito és, santo, vida em mim louve, pois tu és digno, aleluia. Diga-me pela salvação, Senhor, pelo teu amor. Maravilhoso eterno Deus, que nessa noite tu venha trazer vida, Senhor, para corações que não têm mais vida, Pai querido. Que tu venha ressuscitar sonhos aqui sepultados, Pai querido. Que tu venha, Senhor, através da tua palavra, nos limpar, nos lavar, nos edificar, Pai querido. Estamos aqui nessa noite, nesse culto de ensino da tua palavra, ansiosos para ouvir a tua voz, Senhor. Que a tua presença nessa noite seja real em nosso meio, Senhor. Que tu tenha liberdade, que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor, de estar aqui em nosso meio, trabalhando em nossos corações, Senhor. Que todo impedimento, Senhor, caia por terra, que os nossos ouvidos sejam abertos nesta noite, para ouvir a voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Tome teu assento, irmã Kátia, louvando o nome do Senhor, o hino congregacional. Qual é o hino que nós vamos cantar aí? 300? 200. Eu estou surdo, eu não escutei. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor Jesus, ao bondoso amigo. Amém? Vamos cantar todos juntos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração.
fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. Aleluia. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Olha só. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. O Sérgio fazendo a leitura. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos ler juntos, de pé, Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Depois o 9, o 10 e o 11. Filipenses 1 e o versículo de número 6. Que diz o texto sagrado desta maneira: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Estar pronto para o dia de Cristo. Essa é a minha meta, essa é a tua meta. Fecha os teus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos por tua palavra que nos incentiva a perseverarmos em santidade, em oração, na busca da tua presença, porque certamente, ainda que em alguns momentos da nossa história, nós não entendamos as coisas que se sucedem, mas a verdade é que aquele que começou a boa obra em nós, certamente haverá de nos aperfeiçoar, para aguardarmos aquele glorioso dia. Por isso a tua igreja está aqui, por isso cada um de nós aqui nos encontramos na tua presença, porque queremos ser achados inculpáveis diante de ti, e essa inculpabilidade virá por meio do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Recebe-nos na tua presença, por meio de Cristo Jesus é a nossa oração. Amém, Jesus. Amém. Pastor Júnior.
Aleluia. Os irmãos, vamos ter assento um instantinho, meus irmãos. Aleluia. Bem-vindos ali os irmãos ali de Areias, né? Priscila, os irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, terça-feira, dia 12, né? 12 que vem, pastor Sérgio, nosso amigo, está aqui comigo já há quantos tempos, Sérgio? 3 anos aqui na sede com a gente. Deus abriu uma oportunidade e ele vai dirigir um setor, o pastor Orildo. Deus abriu uma porta, vai ser pastor presidente, pastor Orildo estava lá em Serraria, e o pastor Sérgio, terça-feira, dia 12. Eu não sei se eu posso fazer convite, né? Mas vou fazer convite. O pastor não está aqui hoje. Fazer o convite, se os irmãos desejarem estar na posse do Sérgio. Eu creio que vou tentar estar lá, né? Pedir para o pastor para deixar eu estar lá também. Pois o Sérgio tem, nesses 3 anos que nós nos conhecemos, tem se mostrado como um homem servo, temente a Deus, um homem de Deus, né? Primeira vez que eu conheci o Sérgio, eu já vi que ali tinha um homem de Deus. E aí nós queremos louvar a Deus. Vamos ver se a gente prepara um culto especial no domingo, né? Já para o outro domingo, né? Já para dar o tchau pro moço aí, né? Vamos preparar, porque o Sérgio é uma pessoa muito especial, né? Eu acho que ele tem até secretário da teologia, né, Sérgio? Tem secretário? Vamos ver, mas mesmo assim, eu quero depois conversar com os irmãos da teologia. Queridos, a Bíblia fala de um homem que o ódio entrou no seu coração, porque a sua oferta não chegou agradavelmente na presença de Deus. A Bíblia fala da história de dois irmãos, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador, e Caim levou os frutos da terra para o Senhor. Porém Abel, a Bíblia diz, levou das primícias do seu rebanho e da gordura. E a Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, porém não se agradou de Caim. E aí começaram-se os problemas. Caim acabou matando o seu irmão por causa do ódio, por causa da inveja. E o que o pastor quer falar com isso nesse momento? O que eu quero dizer, meus irmãos, é que às vezes a vida dos outros dentro da igreja, às vezes a vida dos nossos irmãos dentro da igreja, são prósperas, e nós às vezes ficamos com vontade de ser um Caim da vida, com inveja. Se não cuidarmos, queremos matar até o nosso irmão. Mas por que, pastor? Porque a minha oferta não está sendo agradável diante de Deus. Irmãos, oferta não é quantidade. Nós vamos ofertar nesse momento. Oferta não está falando em quantidade, em valor. Se um vai dar 5 mil, outro vai dar 10 mil. Bom seria que todo mundo desse, mas não é. A oferta não está estipulada em valores. A oferta está estipulada num coração. A Bíblia diz que quem pouco semeia, o que vai acontecer? Pouco vai colher. Agora aquele que semeia em abundância, só se o tempo for ruim. Mas mesmo assim, com o tempo ruim, quem é que já viu aquele filme Plantador de Batata? O Edson, foi o Edson que me deu o CD. Não, eu vi o filme depois que tu falaste, né? Aquele filme é extraordinário. Não entendi. É Fazendeiro de Deus, não é Plantador de Batata. É? Camarada nas dificuldades, meu irmão, nada dava certo, mas ele pela fidelidade de Deus, né?
pelo seu coração, pela sua fé. Deu batata, meu irmão, e batata melhor. Eu nunca vi batata tão grande pelo filme. Então é isso, meus irmãos. Deus quer o nosso coração, que nós ofertamos com o coração mesmo. Não importa o valor, importa a tua intenção de abençoar a obra de Deus. Não é para deixar obreiro rico a tua oferta, não, nem gordo. A tua oferta é para abençoar a obra de Deus. E olha, meus irmãos, nós tivemos lá no Oeste, né? Eu e o nosso amigo Edson. E nós vimos a oferta dos irmãos, que os irmãos aqui colheram. E nós fizemos a campanha para levar lá. E nós vimos a alegria dos irmãos, né, Edson? Era comovente, meus irmãos. E às vezes a gente vê aqui, os irmãos ofertam, não imagino. A minha oferta, não imagino. Mas quando tu chegar lá no céu, é o que a palavra de Deus diz: tive fome e me destes de comer, tive frio e me destes de vestir. Aleluia. Que isso possa tocar o teu coração nessa noite. Quero chamar aqui o pastor Sérgio. Vai estar Sérgio não, Jefferson. Meus irmãos, eu andei tomando remédio para dor, eu fico meio ruim assim, né? Às vezes dá umas travadas. Pastor Jefferson vai estar orando. E você fique de pé. Se você não tem oferta nessa noite, mas coloque a tua oferta de louvor. Olha, Senhor, eu não tenho dinheiro nessa noite, mas eu tenho fôlego nos meus pulmões. E nessa noite eu vou te glorificar com todas as minhas forças. Aleluia. Eu vou ofertar o meu louvor, eu vou ofertar a minha gratidão. Oferte algo ao Senhor nessa noite. Pastor Jefferson. Senhor, uma palavra de gratidão te damos por esse momento em que vamos ofertar. Que o teu amor, Senhor, possa tocar o nosso coração. E que cada vez, Senhor, que for para trazer uma oferta diante do Senhor, que possamos dar, Senhor, aquilo que vai te agradar. Não pelo que temos, não pelo que somos, mas porque a tua palavra nos ensina a te amar sobre todas as coisas. E aquele que te ama, Senhor, não se importa com valores. Aquele que te ama faz para te agradar. Que possamos ofertar nessa noite para te agradar. E abençoa os teus filhos, Senhor, soberanamente, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar com alegria. Perto quero estar. Pode tomar teu assento, meu irmão. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei.
a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glórias a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia junto comigo. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 4. Louvamos ao Senhor Jesus por essa rica oportunidade que Ele está dando a cada um de nós, de estarmos aqui essa noite reunidos para estudarmos a sua bendita, preciosa palavra. Quero também convidar você que está nos assistindo, nos acompanhando pelo nosso site, o AD São José. Seja bem-vindo. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia conosco. Nós estamos no culto de ensino, aqui na sede das Assembleias de Deus em São José, cujo pastor-presidente é o pastor Ezequiel Montanha. Hoje, ele não pôde estar aqui conosco e me pediu que trouxesse uma palavra de ensinamento aos nossos corações. E essa tarde eu estava orando e meditando e senti no coração para estudarmos e meditarmos sobre esse assunto, e que justamente fala sobre corações. Então, uma palavra para o seu coração, uma palavra para o meu coração, que fala sobre corações. Amém, queridos? Muito bem. O texto está então no capítulo 4 de Marcos, que fala sobre a parábola do semeador. O texto diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira do mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira do mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria.
mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Glórias a Deus. Bendito é o nosso Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, esse é um texto que eu gosto muito de meditar e de perceber exatamente a ação de Deus em nossas vidas através dessa ilustração que o próprio Jesus fez e descrita não só aqui em Marcos, mas também em Lucas. Jesus, ele foi o maior mestre que existiu, meus irmãos, e ele usava figuras, imagens, ilustrações do dia a dia para nos mostrar, para fazer essas comparações simples, mas que traziam para nós lições profundas. E vocês talvez já ouviram, a maioria dos irmãos que me conhecem, sabem que eu gosto muito de trazer e de relembrar aquele texto que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, aonde a própria palavra descreve a sua eficácia, o seu poder, a sua utilidade. E além de ela nos ensinar a verdade, ela nos mostra onde estamos errando e o que precisamos fazer para melhorar. E na nova tradução da linguagem de hoje, é descrito que a palavra de Deus nos ensina a maneira certa de viver. Jesus, em seu ministério, procurou em todos os momentos nos deixar exemplo e nos ensinar a maneira certa de viver. Quantos aqui têm procurado ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Então, através da palavra de Deus, assim como esta parábola, assim como este ensinamento, Jesus tem algo a mais para nos ensinar aqui essa noite. E o meu desejo, o meu pedido, a minha oração é que nós possamos sair daqui essa noite ainda mais fortalecidos e ainda mais prontos para viver esses ensinamentos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Jesus usava métodos e as parábolas eram um método como que uma janela aberta para alguns, mas uma porta fechada para outros. Ou seja, aqueles que atentavam à palavra era uma oportunidade, mas aqueles que a desprezavam se tornava algo obscuro, de tal forma que não conseguiam entender. Também nós temos aqui nos meus apontamentos que essa parábola é uma porta de entrada para o entendimento das outras parábolas. Olha que interessante isso. Jesus, ele disse na descrição e na explicação dessa parábola que se eles não conseguissem entender o que significava essa parábola, como iriam conseguir entender as outras? Então, meus queridos, esta parábola é a porta de entrada, ou a grande oportunidade, uma janela aberta para nós podermos compreender não só os ensinamentos que Jesus trouxe como parábolas e como comparações, mas também o próprio ensinamento de toda a Sagrada Escritura. E nós vamos conseguir entender isso na própria explicação que Jesus traz sobre esse texto. Quando Jesus usou essa parábola, ele faz justamente essa comparação entre um semeador usando sementes que são lançadas em vários tipos de solos. O que é a semente? A palavra de Deus. E o que são esses 4 tipos de solos?
são exatamente o coração do homem. Os 4 tipos de comparação dos corações que nós acabamos tendo. Vamos ver esses 4 tipos de solo, ou melhor, vamos entender melhor esses 4 tipos de coração. Crendo eu que todos nós já passamos ou estamos passando por algum deles. Eu gostaria da ajuda da Vanessa para nós colocarmos alguns versículos aqui no projetor. O primeiro dos corações, corações endurecidos. Repita comigo, corações endurecidos. Obrigado, pastor Sérgio. Bom, versículo de número 4, coloque ali na tela, Vanessa. Vamos ler aqui o versículo de 4. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu aonde? À beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Agora vamos para o versículo de número 15. Vamos ver a explicação de Jesus para esse versículo. Marcos 4:15. Olha Jesus agora explicando, meus irmãos. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo quem? Satanás, e tira a palavra que neles foi semeada. Olha que interessante. Eles ouvem, e a partir do momento em que a palavra está procurando entrar nesses corações, vem Satanás e... Gostaram do efeito especial? Tira a palavra dos seus corações. Como que um pássaro que encontra uma semente jogada ou lançada sobre um solo endurecido, sobre um caminho que tem um solo endurecido. Essa comparação é muito interessante, porque um coração duro ouve a palavra, mas não a compreende. Muitas pessoas, quando têm a oportunidade de ouvir a palavra, estão com seu coração tão endurecido, que eles conseguem se distrair com qualquer coisa que esteja acontecendo ao seu redor. Aliás, coisas que podem até estar acontecendo longe daqui. Se um foguete estourar lá fora, ele fica olhando lá para fora. Se alguma coisa acontecer ali na porta, ele pega e levanta e vai lá para fora. Isso acontece normalmente, meus irmãos, porque esses corações estão endurecidos. E mesmo que não se distraiam com as coisas que estão ali próximas, mesmo que tentem se esforçar para ouvir e tentar compreender, eles não levam nada a sério, porque justamente são corações insensíveis. Eu tenho um tio, e talvez você ouvindo isso, você vai lembrar daqui a pouco de alguém. Eu tenho um tio, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho um colega de trabalho. Aquela pessoa que você fala da palavra de Deus, fala do amor de Jesus, fala da misericórdia de Deus, enviando o seu Filho único aqui nesse mundo, não só para nos ensinar, não só para nos mostrar a verdade, mas para entregar a sua vida, morrer na cruz, derramar seu sangue precioso, para promover a reconciliação do homem. E esse tio, quando ouvia essas coisas, ele dizia: eu acho tudo isso muito bonito, mas mudava de assunto, muda de assunto, vai para outro assunto. Não, tudo bem, isso aí eu já conheço. Ou seja, uma pessoa insensível, que não deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Só que, meus queridos, é fácil nós lembrarmos das pessoas que nós conhecemos que têm esses corações insensíveis. Mas às vezes é difícil nós mesmos reconhecermos que somos ou que já fomos assim. Ou que já fomos assim. Eu me lembro que quando eu ainda não conhecia o evangelho da salvação, a Verônica já participava, minha esposa já ia na igreja evangélica e às vezes trazia algumas mensagens, trazia algumas coisas que ela tinha aprendido através dos ensinamentos, das pregações, enfim, e até mesmo de algumas visitas que eu fazia na igreja. Mas eu me lembro muito bem os momentos em que o meu coração estava assim endurecido
e a palavra de Deus não entrava. Temos que tomar cuidado com isso, temos que ficar atentos, porque às vezes estamos nessa condição e por sermos insensíveis não conseguimos reconhecer que estamos nessa condição. Como que o diabo rouba essa palavra? Como que ele tira? É interessante que eu fiz esse som onde ele vem e arranca a palavra, mas você não vai ver isso acontecendo. Não vai acontecer dessa forma. Satanás, ele consegue usar artimanhas muito simples, porém extremamente eficazes para arrancar a palavra do coração das pessoas. Muitos já estiveram sentados nesses bancos, como você está hoje, e quando saíram por aquela porta, tiveram um momento de encontrar um amigo, um parente, um vizinho, talvez alguém da sua própria casa. E a pessoa, ainda sobre o efeito da palavra, foi questionada: onde você esteve? O que você andou fazendo? Hoje estive numa igreja evangélica. Hoje estive lá na Assembleia de Deus. E ouvi da outra pessoa algo que consegue ter um efeito negativo sobre a sua vida. Não me diga que você esteve lá naquela igreja. Não me diga que você esteve numa igreja dos crentes. Tome cuidado. Tome cuidado, porque lá eles fazem uma lavagem cerebral. E enquanto eles não conseguirem arrancar tudo que você tem, eles não vão te abandonar. Mas o dia que você não tiver mais nada, eles vão te mandar embora. E você não vai ter mais nada. Você vai sair com uma mão na frente, outra atrás. Eu mesmo conheço várias pessoas que estão assim. Eu nem vou perguntar para você se você já ouviu algo parecido com isso. E meus queridos, eu ouvi isso quando comecei a frequentar uma igreja evangélica. Mas não existe escola hoje que ensina essas coisas. Você sabia disso? Não existe hoje uma doutrina ou alguém que diz: vem cá que eu vou te ensinar como tirar crente da igreja. Não existe. Mas muitos têm essas palavras, muitos têm essas frases de efeito, exatamente na sua boca, preparado para tentar atingir um coração endurecido. Quem é o causador dessas frases de efeito que arrancam pessoas da igreja e que arranca a palavra do coração das pessoas? Satanás, o inimigo. E ele só consegue fazer isso porque são corações superficiais. Você pode perguntar: pastor, existe um jeito ou existe solução para essa situação? Existe sim, existe solução sim. E eu sou uma testemunha disso, porque as orações, aleluia, pessoas que te amam, pessoas que amam alguém de coração endurecido, quando nós oramos, intercedemos e pedimos: Senhor, muda aquele coração, transforma aquele coração, faça com que ele possa vir para a igreja, transformando a sua vida, que a palavra tenha efeito nesse coração e que ele possa ser transformado. Sabe o que acontece? Nossas orações são ouvidas e esses corações são transformados. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã: você conhece alguém que tem coração endurecido? Você conhece sim. Eu e você conhecemos. E se nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós temos uma obrigação de orar e interceder para que essas vidas sejam transformadas. Satanás, ele tem a capacidade, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que o texto diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o propósito dele maior é fazer com que pessoas de corações endurecidos não se salvem. Mas nós temos a obrigação de orar e interceder, porque um coração endurecido, quando é transformado, ele se rende a Cristo Jesus e tem sua vida transformada e impactando a vida de
todas as pessoas da sua família. Você quer ver corações endurecidos sendo transformados? Ore ao Senhor, interceda por essas pessoas, e nós vamos ver essas sementes frutificando nesses corações. Muito bem, o próximo coração, diga comigo, corações superficiais. Amém. Versículo 5, Vanessa. Versículo 5 diz assim: outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Muito bem. Agora o versículo de número 16 e 17. 16 e 17. Vamos ao 16. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, veja bem, a palavra está sendo lançada no seu coração, imediatamente com alegria a recebem. Continuando. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são de pouca duração. Depois sobrevindo o quê? Tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Lucas capítulo 8, versículo 13 diz que logo se desviam. Logo se desviam. Ou seja, um coração superficial tem uma resposta imediata para a palavra, só que é uma resposta irrefletida. É aquele que deixou a palavra entrar no seu coração. É aquele que com alegria já assumiu inúmeros compromissos com Jesus. Senhor Jesus, agora encontrei a resposta. Agora eu sei da verdade. Agora ninguém me tira mais dessa igreja. Agora eu só vou servir Jesus. Agora não importa, pode vir o capeta aqui na minha frente, eu não saio mais dessa igreja. Compromissos, palavras jogadas ao vento. Porque quando vem a tribulação, quando vem a provação, quando vem, como diz aqui o texto, agora perdi o texto aqui, volta o texto. Aleluia. E chegando a angústia ou a perseguição, se escandalizam. São provas que Deus mesmo permite, para que possamos medir como está o nosso coração. Outra questão, um coração superficial não tem profundidade e nem perseverança. Diga comigo, perseverança. Se existe algo que o crente não gosta, é de esperar. Por mais que a palavra de Deus nos diz, espere, confie, aguarde o tempo de Deus. Ninguém gosta de esperar. E sabe por que nós não gostamos, meus irmãos? Sabe por quê, Rubens? Porque quando temos que esperar no Senhor, o tempo de Deus não nos é revelado. Deus, ele não diz assim, meu filho, você está enfrentando uma grande luta, mas fique tranquilo, daqui a 162 dias, 7 horas e 22 minutos, acabam os seus problemas, e agora é só vitória. O que iria acontecer? Você iria contar aqueles dias, e agora é 161, e agora é 160, e agora é 159, agora é 105, você iria contar, mas você, ao mesmo tempo que teria que aguardar, saberia exatamente quando as coisas iriam acontecer. Mas quando nós não temos o controle das horas, quando nós não temos, melhor dizendo, o controle do tempo, aí nós precisamos perseverar. Aí nós precisamos confiar no Senhor. Aí nós precisamos colocar a direção das nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. E isso não é fácil. Não adianta eu dizer aqui para você, olha meus irmãos, isso é fácil. Eu posso dizer que é simples, mas fácil não vai ser. Não vai ser porque a nossa natureza humana, a nossa natureza carnal, ela não quer ir por esse caminho.
Nós preferimos confiar na nossa capacidade intelectual, no nosso próprio poder de convencimento. Nós queremos usar dos nossos recursos financeiros, nós queremos ou desejamos usar o nosso cartão, ou até mesmo o nosso plano de saúde para resolver as nossas questões de saúde. Mas confiar no Senhor é diferente. E quando nós temos corações superficiais, esses problemas vêm e essa planta acaba morrendo. Vocês lembram, quem aqui, eu já fiz menção disso até nos nossos estudos bíblicos, que nós temos uma lição que trata desse assunto. Quem estudou aqui que tinha aquelas experiências de ciência, que você tinha que colocar um feijãozinho no algodão? Você fez isso, pastor Júnior? Eu acho que eu fiz umas 300 vezes aquilo, porque eu gostava de ver o feijãozinho. Como? É verdade, foi lá para a lua para fazer aquilo que a gente fez aqui na terra, né? Botar o feijãozinho no algodão, e aí ele ia brotando, ia subindo, subindo. O meu desafio era fazer com que aquele feijão no algodão pudesse se transformar numa planta e dar fruto. Só que sabe o que acontecia? Nunca dava certo. No final ele caía, e por mais que botava algodão, por mais que botava água, por mais que botava no sol, botava na sombra, nunca tinha jeito. Por quê? Porque ele estava na superficialidade. Isso são corações superficiais. Nunca vão conseguir produzir fruto. Meus irmãos, essa questão da perseverança que Jesus nos pede, nos incita a buscar, nós podemos ver lá em Colossenses, no 1º capítulo, no versículo 11. E eu gosto muito desse texto, quando Paulo ora pela igreja, sabendo da necessidade da igreja em relação à perseverança. Olha o que ele diz. Ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, ou seja, o poder de Deus que fortalece o homem. Para que esse poder? Segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Meus irmãos, sabe o que é perseverança e longanimidade? Na tradução prática do dia a dia, é você ter paciência. Paciência para lidar com as circunstâncias difíceis e paciência para lidar com as pessoas difíceis. Às vezes lidar com as circunstâncias, eu vi agora a Michele olhando ali para o Tiago, eu não sei se ela quis dizer alguma coisa para o Tiago em relação às pessoas difíceis, mas eu sei que não é, eu estou brincando, mas todos nós conhecemos alguém difícil de lidar, é ou não é verdade? Tente olhar agora para uma pessoa difícil aí de lidar. Jesus, vocês estão olhando todos para mim aqui, é eu que sou a pessoa difícil, ou vocês não quiseram olhar para o seu cônjuge aí, é? Gente, na verdade, nós somos difíceis, o ser humano é difícil de lidar, é ou não é verdade? Se um cachorro, quem tem cachorro e gosta de deixar ele dentro de casa aqui? Alguém tem cachorro que gosta de deixar dentro de casa? A irmã Cátia. Se o cachorro faz uma sujeira dentro de casa, o que você faz com o cachorro? Você pode até dar uma bronca nele, né? Ou dizer, vai lá para fora. Mas no fundo, ele fez a sujeira, o que você faz? Você vai lá e tem que limpar. E você fica magoado com o cachorro por causa disso? Com o cachorrinho por causa disso? Não. Ele vem, depois você traz ele para dentro de casa de novo e ele continua fazendo. E você diz, Totó, não faz mais isso, porque senão mamãe vai brigar contigo. Não é assim? Não é assim? Mamãe não? Tá, mas que vai brigar, vai, né? Muito bem. Só que o que acontece? Aquilo passa. Sabe por quê? Porque cachorro, objetos, não criam desapontamentos, mágoas no nosso coração. Agora, pessoas difíceis de lidar, sim. Às vezes você recebe um não. Eu queria a sua ajuda. Não. Posso te pedir uma coisa? Não. Paz do Senhor, a pessoa passa reto. Você acha que ela vai te dar um abraço e ela nem conseguiu olhar para você. E aí você fica preocupado. Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Será que
E tem alguma coisa, e aí começa a gerar essas coisas no coração, mágoa, ressentimento. Então, meus queridos, como é que nós conseguimos? Eu poderia me estender nessa situação, mas eu quero voltar aqui. Essas questões fazem com que nós nos escandalizemos, faz com que corações superficiais que estavam aqui, sentados nesses bancos, saiam daquela porta e não voltem mais. Abandonem Jesus porque não tinham longanimidade, não tinham perseverança, ou seja, não tinham paciência para lidar com as pessoas. Eu lembro daquele pastor que teve aqui, pastor Júnior, lembra do Hélio de Jesus? Ele gosta muito do irmão Marcos lá, ele vive ligando e dizendo assim, manda um abraço lá para o irmão Marcos. Ele falou algo aqui que eu gostei muito, numa comparação. Ele disse assim, que o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela devia ter pele de jacaré e, agora eu esqueci do coração, e um coração bem amolecido. O detalhe é que nós temos o contrário. Nós temos um coração endurecido e uma pele bem sensível. Sensível que se alguém dá um cutucãozinho, a gente diz, ai, você me machucou, você me magoou. E agora eu não vou ficar mais aqui, agora eu vou embora. E abandona Jesus por causa dessa superficialidade. Meus queridos, busque o poder do alto. Paulo fala sobre isso, busque o poder do alto. O poder de Deus irá te fortalecer. Aleluia. Não é você dizendo assim, ó, eu vou ser perseverante, eu agora vou ser paciente. Sozinho nós não conseguimos nada. Jesus disse, sozinho você não consegue nada. Agora, se você disser assim, Jesus, como disse Paulo ali em Colossenses, venha o teu poder sobre mim, Senhor. Reveste-me do teu poder, me fortalece, para eu conseguir suportar, Senhor, para eu ter paciência, para eu ser longânimo, Senhor, para eu perseverar, e assim eu conseguir vencer todas essas provas, e continuar firme aqui contigo, Senhor. Quem deseja isso para o seu coração? Aleluia! Nós temos uma campanha aqui nas quintas-feiras, lutar sempre e desistir jamais. Para lutar e não desistir, nós temos que praticar aquilo que Paulo descreve lá na 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, na nova tradução na linguagem de hoje. Quem ama, nunca desiste, nunca desiste. Aliás, ele diz, suporta tudo, com fé, com esperança e paciência. A minha oração é que essa igreja, que nós todos possamos nos inundar com a fé, nos inundar com a perseverança e com a esperança que vem através de Cristo Jesus. Você quer isso para a sua vida? Glória a Deus. Muito bem, vamos acelerar um pouquinho. Agora nós temos um outro tipo de coração. Diga comigo, corações ocupados. Versículo 7, Vanessa. Versículo 7, isso, minha filha. E outro caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Diga comigo, sufocaram. Muito bem. O próximo versículo é o 18 e o 19. 18 e 19. Olha o que diz o texto. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre espinhos. Esses são os que ouvem a palavra. Note que a palavra sempre está sendo lançada no coração. Mas os cuidados do mundo, diga comigo, cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, olha o que diz agora, ó, entrando aonde? No coração, o que vai acontecer? Sufocam a palavra. E quando sufocam a palavra, olha como Jesus termina o texto, e ela fica infrutífera. Ou seja, os prazeres, os deleites, as preocupações deste mundo acabam sufocando a ação da palavra nos corações, nos nossos corações. O que eu aprendo aqui, gostaria de destacar. Primeiro, um coração ocupado ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. O mundo aí fora, meus irmãos, tem tantas ofertas, tantas coisas sendo oferecidas a nós, que um coração ocupado
não consegue atentar para a palavra de Deus. Às vezes nós atendemos algumas pessoas aqui na igreja, e é interessante isso, por mais que você explique, por mais que você mostre, por mais que você dê testemunhos do poder da palavra de Deus, esses corações estão tão ocupados, que eles não conseguem aceitar a palavra a ponto de fazê-la frutificar em seus corações. Segundo ponto, um coração ocupado é sufocado pelos cuidados do mundo. Aquela pessoa que quer agradar a Deus, mas ser amigo do mundo também, não vai conseguir produzir frutos. E terceiro, um coração ocupado, ele é sufocado pela fascinação da riqueza e por muitas ambições. Oh Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Hoje em dia, os padrões humanos nos mostram que uma pessoa de sucesso, ela tem que chegar no topo da escala da onde ela estiver, ou dentro da igreja, ou na empresa onde ela trabalha, ou na universidade onde ele estuda. Esse é o alvo sempre é o último degrau. Será que esse é o projeto que Deus tem para cada um de nós? Nós sabemos que o dinheiro, ele é necessário para muitas coisas que nós precisamos. E ganhar dinheiro, buscar dinheiro, procurar dinheiro não é o problema. Mas como hoje estávamos junto com o pastor Ezequiel, aprendendo, estudando a palavra de Deus, o amor ao dinheiro, esse sim, é a raiz de todos os males. Então perceba que o foco é a questão aqui que nós temos que atentar. Aonde está o nosso foco? Será que o reino de Deus, será que as questões do reino de Deus, será que Deus está em primeiro lugar na minha vida? Ou Ele está em escalas lá embaixo, dependendo dos meus interesses e dos propósitos particulares que eu tenho? Meus irmãos, um coração sufocado, ele deixa a semente mirrada, ou seja, ela chega até a crescer, ela chega até a aparecer na árvore, na planta, mas não há fruto nenhum nela. Ela se transforma numa casca vazia. E isso, meus irmãos, é um alerta para nós. É um alerta. Porque muitos podem até parecer que estão produzindo frutos, mas se chegarmos próximos, ou se fizermos uma autoanálise, vamos ver que não há ali resultado desse fruto. Eu gosto muito desse texto, que é Salmos 34:4, que a palavra diz assim, ó: buscai ao Senhor. Aliás, busquei o Senhor, e Ele me acolheu, e livrou-me de todos os meus temores. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele não só nos acolhe, mas tira todos esses temores. Sim, esses temores que se transformam nas preocupações do nosso dia a dia. Existem tantas preocupações rondando a mente e o coração das pessoas, que elas não conseguem mais ter tempo para buscar a Deus, para orar ao Senhor, para meditar na sua palavra e fortalecer o seu próprio espírito. Busque ao Senhor, meu irmão. Experimente a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus. A palavra diz: me busque, eu vou te acolher e eu vou te livrar de todos os teus temores. Gente, é melhor nós estarmos lá no meio do mar, enfiados no meio de uma tempestade, mas tendo a certeza que Jesus está do nosso lado, do que enfiados numa cama, debaixo de um cobertor, deprimidos, oprimidos e desconfiados de tudo. Continue buscando o Senhor, e você vai ver o poder da palavra de Deus transformando a sua vida e deixando essas preocupações de lado. Amém, queridos? Para finalizarmos, diga comigo: corações frutíferos. Versículo 8.
versículo 8. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo davam fruto. E um grão produzia 30, outros 60 e outros 100. Versículo de número 20. Aliás, desculpe, Vanessa, volta lá no 9. Ainda tinha um 9. Tinha um 9. 4, 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o 20. Glórias a Deus. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra. Agora olha que interessante. Ouviram a palavra e o que acontece? Recebem. Recebem. Uma terra boa, ela recebe a palavra. Ela recebe a semente. E o que acontece? E dão fruto. A 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, é uma semente que se multiplica. O que nós aprendemos aqui? Um coração frutífero ouve, recebe e pratica a palavra de Deus. Essa é uma das grandes questões que envolve a maturidade cristã. A maturidade cristã, ela não está relacionada com o tempo de crente que nós somos. A maturidade cristã não está relacionada com os dons que você tem. E muito menos com o quanto nós, num culto, numa reunião, usamos de palavras e de emoções para demonstrar o quanto somos crentes. A maturidade cristã está relacionada em ouvir a palavra, em receber a palavra e praticar a palavra de Deus. Simples assim. Ouvir, receber e praticar a palavra de Deus. Frutificar é ter uma vida transformada e semelhantemente ao caráter de Cristo. Precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. É por isso que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 21, 22, melhor dizendo, sobre o quê? Sobre o fruto do Espírito. E aqueles que são os atributos, as características do caráter de Cristo, são eles que são produzidos em nosso coração quando a semente é recebida por nós, quando nós deixamos ela produzir o fruto em nossas vidas. Mas produzir frutos também está relacionado com fazermos aquilo que Jesus também fazia. Ou seja, ensinarmos a palavra de Deus, pregarmos o evangelho da salvação. Também praticarmos aquilo que Jesus praticava na operação dos sinais, como curar, orar e interceder pelos enfermos. Ou seja, ganhar almas para o reino de Deus. E é aí que eu gosto muito desta parte aqui, ó. Uma semente que produz fruto. Quanto fruto ela dá? 30, 60 e a 100 por um. Quando eu olho essa multiplicação, eu vejo a palavra de Deus dizendo assim para cada um de nós: você que agora tem a verdade de Cristo Jesus no seu coração, você pode ganhar 30 almas para Jesus, talvez 60 almas para Jesus, quem sabe 100 almas para Jesus. Ah, mas pastor, eu não vejo em mim capacidade, ou atributos, ou mesmo disposição, ou argumentos para conseguir ganhar uma alma para Jesus. Quem dera ganhar 100 ou 30 ou 60. Quando a palavra de Deus está dentro do nosso coração produzindo fruto, nós só precisamos estar na direção do Espírito Santo e se colocando à sua disposição. É por isso que eu amo essa temática desse ano que nós temos, queridos, que quando diz assim que livres em Cristo, fomos chamados para servir. Fomos chamados para servir as pessoas que estão lá fora, ou que vêm aqui para dentro, e que precisam da nossa ajuda para se tornarem verdadeiramente discípulos de Cristo. Se você quer ver a palavra de Deus produzindo frutos no seu coração, se você quer ver esses frutos se desenvolvendo, mesmo que você não tenha ou julgue não ter capacidade, você só precisa pedir para Deus: Senhor, eu quero abrir o meu coração para a tua palavra
produzir. Como diz na cultura aí agrícola, para essa semente vingar. Aleluia, meus queridos. Não é a nossa capacidade, não é a nossa, não é só o nosso querer, mas é o poder de Deus agindo sobre os nossos corações. Amém, queridos? Fique de pé comigo por bondade. Eu quero ler só mais um versículo com você, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Na nova tradução da linguagem de hoje, preste atenção, o que Tiago nos alerta. Ele diz assim, ó, não se enganem. Repitam comigo, não se enganem. Não sejam apenas ouvintes desta mensagem. Mas olha como o Tiago termina. Ele diz assim, mas ponham-a em prática. Digam comigo, ponham-a em prática. Amém. Que nós possamos colocar essa palavra em prática. Eu creio que Deus está falando através da sua palavra com todos nós aqui essa noite. Mesmo que com a minha incapacidade de transmitir ou de ensinar, você não conseguiu compreender plenamente tudo aqui que foi exposto essa noite, mesmo assim ainda a palavra tem o seu efeito, porque ela é poder de Deus para as nossas vidas. Sabe o que precisamos? Nós só precisamos abrir os nossos corações. Abrir os nossos corações. Se você tiver essa disposição de dizer, Senhor Jesus, eu já estou há tanto tempo aqui, mas eu preciso produzir ainda mais. Eu tenho certeza que através do seu amor, do seu poder, Jesus pode nos renovar e Jesus pode fazer a sua palavra produzir ainda mais frutos sobre nossas vidas. Quantos desejam isso para suas vidas? Glórias a Deus. Assim como você está aí, no seu lugar, eu gostaria de orar por você e com você nesse momento. Se você puder, coloque a mão no seu coração aí. Coloque a mão no seu coração. Feche teus olhos e sinta se ele está batendo aí. Se ele está batendo ainda. Se ele não estiver batendo, diga assim, misericórdia. Tá? Mas se ele estiver batendo, ore comigo agora. Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui essa noite de estarmos reunidos. E como é a proposta desse culto, Senhor, meditarmos, aprendermos, através da Tua bendita palavra, ensinamentos preciosos para o nosso dia a dia. Como traz esse ensinamento, Senhor, o poder da Tua palavra de transformar vidas e de produzir frutos, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que Tu tenha misericórdia de nós, que o Teu amor, a Tua graça, Senhor, venha abundar ainda mais sobre os nossos corações, de tal forma, Senhor, que nós possamos transformar esses corações numa terra boa, numa terra frutífera, Senhor, numa terra em que essa semente venha realmente produzir fruto, em ganharmos almas, em desenvolvermos ainda mais o caráter de Cristo em nossas vidas, para sermos testemunhas vivas, Senhor, do Teu amor, do Teu poder, da Tua graça, de tudo aquilo que Tu preparastes para cada um de nós. O meu pedido, Senhor, é que a Tua igreja possa viver e receber essa verdade, produzindo ainda mais frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Eu quero deixar só um aviso aqui que é importante, que nós já estaremos encerrando o culto. Quero passar para o pastor Júnior aqui para fazer a oração final conosco. Mas nós vamos orar, como é já de costume e já de prática nos nossos cultos de ensino. Assim que terminar esta reunião, nós estamos convidando a todos, se puderem, permanecer conosco durante alguns minutos, o tempo que você puder. Nós vamos ficar aqui até 10h15 orando. Se você puder ficar 15 minutos, 10 minutos, enfim. É uma grande oportunidade para você buscar o Senhor. Quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nos aproximamos dEle e temos a oportunidade de ouvir a sua preciosa voz. Amém, queridos? Lembrando também que amanhã
nós temos a consagração do nosso círculo de oração. Começa a partir das 8 horas. É isso, irmã Cátia? 8 horas da manhã. Todas as irmãs e também os irmãos que puderem estejam aqui conosco. Amém? Aleluia. Deus abençoe, irmão Edson, pela bendita palavra de Deus. Queridos, lembrando também que no próximo dia 4, que é segunda-feira que vem, nós teremos uma reunião geral de obreiros. Lá na agenda está de dirigentes e líderes gerais, mas vai ser transformada em geral. Então, auxiliar, diácono, presbítero, evangelista, pastor, todos cooperadores deverão estar aqui no dia 4 de agosto. Amém? Às 19 horas, a partir das 19 horas. Aleluia. Tem alguém que deseja receber uma oração nessa noite? Uma enfermidade? Ou precisa de algo especial da parte de Deus? Temos alguém? Amém? Então vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, te louvamos, Senhor, por esses momentos agradáveis que passamos aqui, envolvidos com a Tua palavra, Jesus. Peço a Tua bênção sobre a vida de cada um que esteve aqui, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar em cada coração, Senhor, e que durante essa semana eles possam praticar as palavras aqui ensinadas, Senhor. Em nome de Jesus, queremos ter um coração igual ao Teu, Senhor, um coração voltado às coisas Tuas. Em nome de Jesus eu te peço que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do doce e maravilhoso Espírito Santo seja sobre cada vida. Amém e amém. Vamos ver a temática? Livres em Cristo, chamados para servir. Deus abençoe os irmãos.